Cristo, meu O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam. Novas sandálias de discipulado.
Conector, salvo, puro. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias me disse. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças de eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Diga pra onde eu irei. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Isso mesmo. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo seu amor. Jesus, o amor incondicional. Pelo seu O amor que amor. promete. O amor que salva. O amor que alcança por completo. Nós declaramos nessa tarde, nós somos totalmente teus. Não menor em partes, mas totalmente teus, Senhor. Nós fomos contemplados. Diga, sou. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou. Sou
contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Pois aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. Essa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida, meu irmão. Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Não há outro a quem nós possamos buscar. Não há outro caminho a quem possamos ir senão o teu. Oh, Jesus. Às vezes o ponto é difícil a gente dizer, Senhor, nós abrimos mão dos nossos sonhos. Nós abrimos mão do nosso querer. Às vezes é tão difícil, Senhor, na hora do ato, dizer, não, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a do Rei. Senhor, às vezes é tão difícil. É tão difícil, Senhor. Porque a tua voz é nítida, Senhor, aos nossos ouvidos, mas a gente acha que é a nossa própria voz. E nós negamos a voz do teu Espírito. Por isso nos dá sensibilidade, Senhor. Nos dá sensibilidade para ouvir a tua voz e continuar trilhando, Senhor, a jornada de santidade e continuar, Senhor, no caminho de tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, Senhor, abnegação e ser submissos à tua vontade e seguir a ti, Senhor, não em parte, mas por completo, Senhor. Oh, Jesus. Mais perto do monte, mais perto Da face me escondo com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Mais perto da morte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto, Senhor, ao ponto de reconhecer, de ter intimidade, Senhor, de te ver, de te ouvir, de te sentir, Senhor, sentir as batidas do teu coração. Oh Deus, de perceber a tua direção, de ser guiado, Senhor, pelo teu Espírito a toda a verdade. Mais perto, Senhor, ao ponto de sentir a tua glória,
és o mesmo, Senhor, de ontem, de hoje e o que será eternamente. Tu és o princípio e o fim. Tu és a verdade, Senhor. Tu és a vida. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Nós te ansiamos, Senhor. Nós te ansiamos. Nós te ansiamos, Senhor. Nós queremos ser santo como Tu és santo. Nós queremos ser santo como Tu és santo. Negar, Senhor, a nós mesmos e ser santo como Tu és santo. Oh, Senhor, quantas vezes nós somos pegos de surpresa. No momento, Senhor, que deveríamos pensar o que Jesus faria no meu lugar. E nós tomamos a atitude que nos afasta da santidade, da pureza moral. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Você pode declarar a Ele. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. 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 Só Tu és santo. Só Tu és santo. Oh, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Senhor e majestade, nós bendizemos ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor. Nome sobre todo nome é o Teu. Oh, há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome. Essa é a realidade que nós queremos e vivemos, que há poder, Senhor. Há poder em Ti. Oh, seja adorado. Queremos ouvir a Tua voz. O nosso coração está aberto. A Tua semente, Senhor. Como terra fértil, o nosso coração está. Nós queremos receber de Ti, Senhor. Nós queremos receber de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos leva ao centro da Tua vontade. Nos leva ao centro do Teu querer. O Senhor nos conduz
dia e noite, e você será bem sucedido em tudo que fizer. Só tu és A palavra te santo. diz: sede santos como eu sou santo. Só tu és Só tu és santo, eu quero ser como tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu. Nós buscamos, Senhor. Muitos de nós já buscamos outros escapes. Senhor, já buscamos, Senhor, em outras vontades. Já buscamos, Senhor, em outros caminhos. Mas não há outro como tu. Nós nos perdemos, Senhor, ao buscar. Porque não há outro como tu, Senhor. Por isso, seja adorado nessa tarde. Seja adorado nessa tarde. Nós rendemos a Ti, Senhor, graça, honra, majestade. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Porque só em Ti, Senhor, há a palavra de vida eterna. A Ti eu vou clamar. Você pode dizer: Pois tudo vem de ti. é dele que vem, meu irmão. Lembra, não há outro. Não há outro caminho. Não há outro. Não há outra pessoa. A pessoalidade de Jesus é a única. É a única que dá a Pois direção. só a minha. Tudo pode passar. Teu amor O amor não me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Ele há de existir, nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Oh, Jesus, rendidos, rendidos em adoração a Ti, Senhor. Nós nos lançamos, Senhor, porque queremos ir fundo em Ti. Nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. Nós queremos chegar mais perto. Nós queremos mais intimidade, Senhor. Nos leva para perto, Jesus. Espírito Santo, nos leva para perto do Pai. Nós estamos rendidos a Ti. Nós estamos rendidos a Ti. Para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Porque queremos bendizer a Ti, Jesus. O
nosso coração jamais vai se cansar, Senhor, de louvar e bendizer o Teu nome, porque os anjos, Senhor, eles repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque eles sabem que Tu és digno de toda adoração, porque eles sabem, Senhor, pelo reconhecimento de quem Tu és. Oh, Jesus, você pode adorar Ele, meu irmão, não fique em silêncio não, é o seu momento, lembra? Agora é o momento que a gente se entrega em expressão e adoração ao Pai. É nesse momento que a gente diz: Senhor, Tu és bendito, a minha vida é Tua, eu Te amo, Senhor, eu Te amo, eu sou louco pelo Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Perto quer estar, diz. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Nós queremos Te ofertar. quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Não sou apenas servo, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. te louvarei, Te louvarei, não importa. não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Digno, Senhor, do nosso louvor, Tu és digno da nossa adoração, Pai. Seja adorado, Senhor, seja bendito o Teu nome, seja bendito o Teu nome. Não importa as circunstâncias, Senhor, não importa, Senhor, porque muitos se perdem, Senhor, pela grandeza que muitas das vezes o Senhor permite ter, pelas bênçãos que são derramadas, Senhor, sobre a vida.
quem fez o que hoje se tem. Ou muitas das vezes, Senhor, é no momento, ó Deus, que nos vemos, Senhor, numa dificuldade imensa, no fundo do poço, ó Deus, com uma imensa tristeza, com uma imensa angústia, nessa circunstância, Senhor, que muitas das vezes esquecemos de louvar o Teu nome, de adorar ao Teu nome. Nos toma nessa tarde, nos dá uma consciência de que não importam as circunstâncias, Senhor. Não importa, Senhor, se estamos no fundo do abismo, o Senhor lá está, Senhor. Se estamos, Senhor, no mais alto, o Senhor lá está conosco. E é nesse momento, nessas circunstâncias, Senhor, que devemos adorar o Teu nome, que devemos louvar o Teu nome. Não nos deixe esquecer, Senhor, que a Tua presença é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não nos permita, Senhor, nos esquecer. Não nos permita, Senhor, olhar para trás, Senhor, e achar que antes o que vivíamos, ó Deus, era algo melhor daquilo que vivemos hoje. Não, Senhor, nos faz lembrar dos cânticos de adoração. Nos faz lembrar, Jesus, que a noite, Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nos faz lembrar disso, Senhor, naquele momento difícil. Porque nós sabemos que nós viveremos os momentos difíceis. O Senhor não nos chamou, Senhor, para viver uma vida, Deus, só de benefícios. Nós aprendemos por meio da Tua palavra, Senhor, que viveremos dores, Senhor. Que, Senhor, na pregação do Teu Evangelho nós viveremos angústias, sim. Nós viveremos dores, sim. Mas nos faz lembrar, Senhor, que nesses momentos, ó Deus, como Silas, Senhor, e Paulo, no momento de prisão, eles lembraram, Senhor, de cantar e louvar a Ti, Senhor, e bendizer e adorar o Teu nome. Eles lembraram que naquela circunstância, Senhor, era o momento de louvar a Ti, era o momento de Te adorar. Não nos permita esquecer, Senhor. Nos dá percepção espiritual para entender as circunstâncias que hoje nós vivemos, para não nos perder, Senhor, na soberba, no ego, para não nos perder, Senhor, na tristeza, na dor, Senhor. Porque não mais dor, Senhor. Não mais tristeza, não mais angústia, não mais rancor, Senhor. Há uma vida em Ti onde nós nos regozijamos, Senhor. Há uma vida em Ti que sai lágrimas, Senhor, dos nossos olhos, mas ainda há, Senhor, a fé de que o nosso Redentor vive e reina. Nós aprendemos com o Teu servo Jó, Senhor, na circunstância mais difícil que um ser humano pode viver, e isso foi colocado para ele viver, Senhor. Nós temos um exemplo, Senhor, para que pudéssemos aprender que ainda que esteja, Senhor, no mais difícil possível, Ele teve a lembrança, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Então que haja essa convicção no nosso coração quando a gente estiver, Senhor, no maior nível de dificuldade da vida. Mas nós aprendemos também, Senhor, com o Teu servo Davi, que esteve no mais alto topo, Senhor, da hierarquia humana, com tudo que um homem pode ter, Senhor, de benefícios. Esse homem teve e ele lembrou, ele sabia, eu sei que meu Redentor vive, e ele ergueu o Teu nome, Senhor, porque ele sabia que não há outro como Tu. Nos faz lembrar, Senhor, não nos permita, Senhor, viver uma vida onde a gente se esqueça, Senhor, de quem é o Senhor na nossa vida. Por isso Te damos lugar, Senhor, pelo Teu senhorio, Te damos lugar para o Teu governo na nossa vida. Queremos ser conduzidos, Senhor, pelo Teu governo, Senhor, na nossa área sentimental, na nossa área emocional, na nossa área, Senhor, ó Deus, da saúde, na nossa área espiritual. Oh Jesus, nós somos totalmente Teu. Que o Senhor possa receber como incenso suave as Suas narinas, Senhor, a nossa adoração. Bendizemos o Teu nome, Senhor, seja adorado. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, Jorge. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos.
Amém. Vou te pedir para abrir a escritura no Evangelho de João. Evangelho de João, aquele que se autodenomina o discípulo mais amado, né? Capítulo 20, verso 24. Todos acharam? Podemos ler? João capítulo 20, verso 24, diz a palavra do Senhor: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Paz seja convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o que, irmãos? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela é espírito e vida. E nós cremos que a Tua palavra é o que ela é, Senhor. Por isso, na suficiência da crença nas Tuas Escrituras, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa tarde. Porque se o Senhor falar conosco, as coisas do nosso coração serão resolvidas. Mas se o Senhor não falar conosco, nós estamos perdendo tempo aqui. Mas nós cremos, ó Deus, pela Tua Escritura, pelaquilo que diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que vê. Por isso que nessa tarde o Senhor nos veja e o Senhor repare todos os detalhes do nosso coração, todos os detalhes que as roupas bonitas maquiaram, os detalhes que os cabelos bem arrumados, Senhor, as maquiagens tamparam, Senhor, os detalhes que a nossa indumentária fez passar desapercebido. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor esquadrinha o coração. O Senhor prova os espíritos. O Senhor esquadrinha o mais profundo do homem. Então, nessa tarde, que o Senhor nos veja como nós realmente somos. E que, nesse Teu esquadrinhar, haja um operar do Teu Espírito no nosso homem interior. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Meu nome é Bruno. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Resplendor da Glória. Estou como vice-presidente de ministério dessa igreja. Trago um abraço do nosso pastor José Carlos para os irmãos. Muito tempo que eu não prego.
Eu estava de licença prêmio, irmãos. Sabe o que é licença prêmio? Eu estava de licença prêmio. E tive essa oportunidade de, na tarde de hoje, falar com os irmãos. Os irmãos já sabem que meu carro é um carro a álcool. Então demora um pouquinho a pegar, né? Porque eu estou sonolento não, é porque meu carro é álcool mesmo. Mas vai pegar. A gente está falando, irmãos, nessa tarde, e espero conseguir nesses 15 minutos, que eu vou conversar com os irmãos, falar sobre a vida desse homem, que as pessoas atribuem a ele como o pai da incredulidade, né? Tem momentos que a gente, quando está sofrendo muito, e a gente está sendo provado no máximo, a gente fala que está sendo provado igual a quem, irmãos? Igual a Jó, né? Pô, estou sendo provado igual a Jó, irmão David. David é o camisa 7. David chegou e falou, poxa, como Jó. Quando a gente fala sobre ser provado, a gente costuma falar que a gente está sendo provado igual a Jó. E quando a gente costuma falar que uma pessoa é incrédula, a gente fala que é incrédulo igual a quem? Igual a Tomé. Isso daí é filho de Tomé, isso daí não. Porque a gente atribui a esse personagem bíblico uma coisa que foi muito mais difícil e que o texto diz que foi escrito para o nosso benefício. Quando a gente termina de ler esse tópico do capítulo 20, a Escritura diz que esses milagres foram feitos para que nós crescêssemos. Olha só. Para que quem cresce? Nós crescêssemos. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? E que para que crendo tenhamos o quê? Vida no seu nome. Ou seja, o ponto de incredulidade já não é Tomé, somos nós. Pelo menos o que a Escritura diz. Estou certo, irmãos? Estou fazendo a interpretação certa do texto, irmãos? Me ajuda? Esse momento de escola bíblica dominical. Me ajuda? Ele diz que foi escrito para que nós creiamos que ele é o Cristo. Não para que Tomé cresce que ele é o Cristo. O sinal não foi feito para que Tomé cresça que ele foi o Cristo. A Escritura narra que Jesus, quando conversa com ele, fala, poxa, era para que você acreditasse. E a gente vai explicar por quê. E ele próprio, Tomé, fala assim, poxa, eu preciso vê-lo. Eu preciso colocar a mão, eu preciso também fazer isso. Igual vocês, eu também preciso, eu também vou explicar aos irmãos por que isso. Mas eu quero que os irmãos entendam, existem dois heróis da fé na Escritura que eu os amo, particularmente, né? Talvez os irmãos, quando leem a Escritura, os irmãos gostem de Isaías, né? Já chegou um tempo na igreja, que quando se adorava ao Senhor, falava-se que queria-se ter a unção de Davi. Já ouviram isso, esse momento? Senhor, nos dá a unção de Davi, nos dá a unção de Samuel. Já ouviram? Porque esses personagens foram significativos, talvez para aquele escritor da música, e por algum motivo compôs e vendeu bastante CD. Existem personagens que são significativos para nós. Você pode ler a sua cópia da Escritura, e na sua leitura dessa cópia da Escritura, você pode olhar a história de Jeremias, por exemplo, e você pode se apaixonar por Jeremias. Você pode definir que você vai estudar e vai formar uma cronologia no livro de Jeremias, que é o livro mais bagunçado cronologicamente, e você vai se especializar em Jeremias, ok. Você pode amar a história de Isaías, que é o homem que, depois da morte do seu primo, né, o rei Uzias, ou Acasias em alguns momentos, como ele mesmo é tratado, ele vê o Senhor e ele percebe que as orlas do Senhor enchem o templo, ele percebe que um querubim tira
uma brasa e toca nos seus lábios e purifica do seu pecado. E você pode se identificar com a quem enviaremos, né? Quem irá por nós. E ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E nesse momento de identificação, você fica fascinado. Eu sou fascinado por Tomé. Para mim, existem dois heróis da fé que eu acho que são interessantíssimos na Escritura. Um deles é Urias, o Eteu. Urias, ele é um sinônimo de lealdade ao extremo. Não existe falar sobre liderança, falar sobre posicionamento espiritual, falar sobre lealdade, se você não passar por Urias. Urias é o homem que carrega a sua sentença de morte sem dar aquela espiadinha na carta, né? Para ver o que está escrito. É o homem que confia no seu amigo ao ponto de ser morto nessa confiança. É o homem que Davi chega para ele e fala, rapaz, você está cansado. Davi tinha ao todo 36 valentes, quando você lê o livro de Crônicas, de 2 Crônicas. E dentre esses 36, Urias parece ser o capitão deles. Tinha homens que, quando você, na leitura de Crônicas, verificar, homens que tacaram a sua lança e com uma tacada de lança mataram 300. Homens que com um pedaço de osso de boi, uma guilhada de boi, como você preferir, eles destruíram um acampamento de filisteus. Urias era um desses homens. Davi chama Urias e fala, rapaz, vai descansar. Vai para casa, depois que ele tinha pegado a mulher do cara, entendeu? Vai para casa, vai descansar, vai dormir com a tua esposa. Urias fala assim, longe de mim, meu Senhor. No acampamento estão os meus irmãos, os teus guerreiros, e a arca do Senhor está lá. Olha, como que eu vou deixar os meus irmãos e a arca do Senhor para deitar e descansar? Não, eu vou voltar para a guerra, muito obrigado, rei Davi. Esse homem é um exemplo. Poxa, a história de Urias, vou te falar, eu já estudei, é um personagem que eu peguei e estudei. Outro personagem que eu peguei e estudei foi Tomé. Para mim, Tomé ele é um exemplo de herói da fé, mesmo sabendo que há uma categorização bem pouca, porque o próprio escritor de Hebreus ele diz que muitos outros deveriam estar naquele rol, mas não estavam. E até por o escritor de Hebreus provavelmente ser contemporâneo a Tomé, que acredita-se que o escritor de Hebreus foi Apolo, eu pelo menos acredito assim, e tenho meus motivos. Quando você lê a relação dos heróis da fé e quando você olha para Tomé, ele tem uma percepção, ele tem um desenvolvimento de vida, ele tem uma postura como apóstolo que nenhum deles teve. Nenhum dos outros apóstolos, dos 11, tirando Judas, né, que nesse momento aqui já tinha ido, que Deus o tenha. Nesse momento aqui, nenhum deles tinha um posicionamento como o de Tomé. Teve um posicionamento como o de Tomé. A vivência de Tomé em adoração ao Senhor é diferente de qualquer um dos apóstolos. Ao ponto de quando você estudar minimamente a história da igreja, você vai ter que partir de um princípio, uma história anterior, e aí você vai ver, depois da história anterior, os cristãos do primeiro século. Quando você estudar sobre os cristãos do primeiro século, você vai perceber que o maior apóstolo evangelista do primeiro século foi Tomé. Já ouviu falar de um país chamado Índia? Tomé ganhou a Índia para Cristo. Toda a Índia, quer dizer assim, para você ter noção, a Índia é um país muito extenso em território,
muito extenso. Acho que é um dos países com maior extensão de território do mundo. Tomé ganhou a Índia para Cristo num tempo que não tinha WhatsApp, você acredita? Num tempo em que a mensagem era propagada batendo de porta em porta. Num tempo que não tinha microfone, em que você não tinha os pregadores itinerantes. No tempo em que para pregar você não recebia. Você acredita nisso? Tu acredita, Júnior? Teve um tempo que quando o pastor pregava, ele não recebia depois da mensagem? Tomé viveu nesse tempo. E pela convicção de adoração que ele teve, e por ele ser o herói da fé que foi, a sua vida pós-morte e pós-ressurreição de Cristo foi uma vida incomparável em relação aos outros apóstolos. Tomé, ele tinha capacidade para ser um escritor, mas ele não deixou escrito. Ele preferiu que a vida dele fosse um testemunho contínuo, pelo que ele vivia e pelo que ele entendia de adoração. Se nós formos pensar de uma maneira muito simples, e se vocês olharem, por gentileza, no verso 28 do capítulo 20, eu vou te pedir para que leia rapidamente esse versículo em silêncio. Leu. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e mais o que, irmãos? E Deus meu. Quando você olha as Escrituras, existe um momento em que os adoradores reunidos, eles têm, na sua percepção de uma adoração, uma revelação do Cristo. Esse primeiro momento é Mateus capítulo 16. Jesus está com os discípulos, e nesse momento que Jesus está com os discípulos, surge um questionamento, e Jesus fala assim: o que vocês acham que eu sou? E um fala: olha, discípulo é complicado, né? Dizem por aí que tu é Elias. Olha só. Estão dizendo por aí que tu é Elias. Aí, tá bom. Quem eu sou? Estão dizendo por aí que tu é um dos profetas. Tá bom, aí Jesus já quente, né? Pergunta, mas tá bom, e aí? E aí Pedro, ele fala: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus recebe essa informação, de pronto ele fala: pô, beleza, Simão Barjonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E eu vou te falar uma parada: tu é Pedro, cara. E sobre essa pedra, sobre essa pequena pedra que não é Pedro, mas sim a revelação de que o Cristo é o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só que quando chega na vez de Tomé, ele não tem uma revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Na verdade, Jesus nem diz que ele teve revelação. Jesus chega e fala assim: coloca aqui, cara. Vem aqui o prego aqui na mão. Bota a mão aqui do lado. Pô, beleza. E ele chega e fala assim: Senhor meu e Deus meu. Essa declaração não foi uma revelação do Pai, como foi para Pedro. Essa declaração não foi uma inspiração do Espírito que veio sobre uma pessoa. Essa declaração foi o fruto de uma experiência. Porque quando nós falamos de adoração, a gente não fala de revelações que vêm e vão. Quando a gente fala de adoração, a gente não fala de coisas que são comunicadas de repente. Quando a gente fala de adoração,
a gente fala de uma convicção que ela é gerada no nosso espírito com muita violência. E que aquilo que foi gerado no nosso espírito com essa violência vai fazer a gente caminhar por uma milha. E quando a gente pensar em parar de caminhar, novamente esse renovo virá e vai fazer a gente caminhar mais um pouco. Porque não é fruto de uma revelação esporádica, é fruto de uma experiência muito forte. Tomé, ele não tem uma revelação. Tomé, ele não tem um vislumbre. Tomé, ele declara a experiência. E nessa declaração de experiência, ele bota toda essa incredulidade que a gente acha que está sobre ele por terra. Adoração é o reconhecimento maior da soberania do Senhor. Adorar o Senhor significa se curvar. Todas as pessoas que adoram ao Senhor, elas se curvam, elas se curvaram, elas se renderam em algum momento. Abraão, em Gênesis capítulo 18, verso 1, ele tem um encontro com 3 seres espirituais. Pelo contexto, alguns teólogos afirmam que ele teve um vislumbre da Trindade. E quando ele tem esse encontro com esses seres espirituais, ele se prostra. E a Escritura diz que ele adorou, ele se prostrou. Quando a gente vê Gideão, a história de Gideão, e primeiramente o encontro com Manoá, a gente vai perceber que na sua declaração ele se prostra e adora ao Senhor. E muitos outros que a gente pode ver também nas Escrituras. Adoração é esse reconhecimento de soberania. Adoração é o reconhecimento de que Deus é o Senhor. Mas o que isso implica? O que isso tem a ver? Pô, tu está falando muita coisa aí, está me complicando. Bem, eu estou falando sobre a vida de uma pessoa que adora o Senhor. Essa pessoa que adora o Senhor, ela não adora o Senhor por conta de um benefício, ganhou um carro, ganhou uma casa, ganhou uma causa na justiça. O adorador, ele nasce no lugar certo. Quando a gente percebe sobre a vida de adoração, a gente percebe que o adorador, ele nasce no lugar certo. Vou te pedir para abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O adorador, ele nasce do lugar certo. O adorador, ele nasce da água e do Espírito. Nascer da água significa nascer das verdades de Deus no seu coração. Tito, capítulo 3, verso 5, diz que nós somos regenerados pela lavagem da água, que é a palavra. Efésios, capítulo 5, verso 26, vamos abrir a Escritura? Acompanha comigo. Diz, verso 25 e 26, diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-o com o que, irmãos?
Pelo quê? Isso. O que é nascido na água é nascido das verdades de Deus no seu coração. Ele não é fruto de esquemas, de falsas propostas, de vantagens humanas. Ele nasceu de novo. O que é nascido do Espírito, ele é nascido de uma recriação, uma vida que foi dada àquilo que estava morto. O texto de Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, você bem conhece, diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A pessoa que ela nasce com uma vida de adoração, ela nasce no lugar certo. Só me espanta, muitas vezes, a gente se deparar com pessoas que dizem que têm vida de adoração, e a Escritura me mostra isso de uma maneira muito clara. Pessoas que compartilham um dia a dia no templo, mas que na verdade elas são oportunistas e que elas não denotam que nasceram da água do Espírito. Existia um homem na Escritura, o nome dele era Doeg. Ele era um servo de Saul. E por ele cometer uma besteira, ele ficou aprisionado. E para não matarem ele, como se fosse uma prisão perpétua do mundo antigo, prenderam ele no templo. Davi, passando fome e sendo perseguido por Saul, vai se encontrar com o sumo sacerdote. Quando ele se encontra com o sumo sacerdote dá a ele abertura no templo, oferece para ele o resto dos pães da preposição que seriam trocados, deixa ele beber um pouco d'água e entrega para ele a espada de Golias. Fala, cara, segue o teu rumo porque Saul está te perseguindo. Só que existia um homem que quem olhasse para ele pensaria que ele era um adorador, porque ele estava todo dia no templo. Quem olhava para ele, via ele fazer a faxina, via ele participar da zeladoria, via ele participar do ensaio do louvor, via ele pregar, via ele perceber as ministrações das coisas sagradas. O entrar e participar e perceber coisas sagradas no templo só se dava a sacerdotes e levitas, nem o povo ficava aquém do átrio. Estou doido para a gente voltar ao Barnabé, poxa, eu amo o Antigo Testamento. Esse homem, ele tinha como você olhava para ele, você falava assim, rapaz, esse daí é o adorador. Só que aí, Davi fugindo, Saul chega e vai perguntar, cadê Davi? Poxa, esse adorador levanta a mão e fala assim, vou te falar uma coisa, eu vi Davi passar por aqui. E esse cara aí, esse sumo sacerdote, ainda deu os pães da preposição para ele, deu a espada de Golias, e olha, ainda abençoou Davi, disse que o Senhor ia ser com ele. Caraca, que adorador mais X9, tu já viu isso? Adorador X9. A gente olha e pensa que é adorador. A gente olha e pensa que o posicionamento é de quem as verdades entraram no coração e de quem o Espírito fez as coisas velhas se passarem. Mas não. Saul chega e chama, depois eu vou te dar a referência, você lê, porque senão não vou conseguir terminar a tempo. Saul chega e chama o sumo sacerdote, fala assim, você fez isso? Ele falou, fiz. Poxa, mas eu tenho misericórdia do teu servo. Tinham 85 sacerdotes naquele templo ministrando. Saul chamou a sua guarda e falou assim, pode matar todo mundo. Os guardas falaram, longe de nós cometermos esse pecado contra o Senhor. Sabe o que Doeg fez? Dá um chute.
Matou todo mundo. Caramba. A vida de Doeg de adoração é estranha. Porque ele é um modelo de X9 de assassino. Ele é um modelo de pessoa que na primeira oportunidade, ele não passa por aquelas peneiras. Você sabe das 3 peneiras? Já ouviu falar das 3 peneiras? Já ouviu falar? Uma vez uma pessoa foi contar uma fofoca para outra. E aí, foi contar a fofoca. Pô, tem uma coisa muito boa para te contar, muito boa para te contar, muito boa para te contar. A pessoa falou assim: é verdade o que você vai me contar? É verdade? Aí ele ficou baqueado. Vou te fazer uma segunda pergunta. Tem bondade no seu ato de me contar? Tu tá me contando para quê? Você tá me contando para eu ficar com raiva dele ou tu tá me contando para eu saber? É verdade? Tem bondade? Você já ouviu o outro lado? E aí, depois de passar por essas 3 peneiras, menina, depois de passar por essas 3 peneiras, o fofoqueiro decidiu não contar mais. E talvez se nós tivéssemos essas 3 peneiras, muitas coisas seriam evitadas. O contexto, se você quiser anotar, é de 1 Samuel capítulo 21 até o capítulo 22, que fala sobre isso, que eu contei, essa história do adorador oportunista. Que é X9 mata o irmão. Quando a gente olha para os apóstolos, e pensando sobre a vida deles, cada um deles tem uma personalidade. Cada um deles tem uma personalidade. E a personalidade de Tomé é que ele era o cara racional da turma. Tomé, ele é o homem que ele precisa de uma explicação. Ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele precisa entender como que funciona. Como que é, como que isso desenvolve. Uma vez, antes de me converter, lá na Pacoval, a gente tinha uma turma que jogava bola junto, né? E o pessoal começou a ir para a igreja. Começaram a ir para a igreja, né? Falei, pô, maneiro. Não xinga mais palavrão, não briga mais comigo. Aí eu comecei a aproveitar, né? Futebol, sabe como é que é? Sempre que jogava contra os crentes, pô, a gente batia muito. Porque a gente sabia que eles não iam bater de volta. E aí um dia eu perguntei para um amigo meu, falei, cara, como que é esse negócio aí de ser crente? De ir para a igreja? Como que é esse negócio aí? Quem me evangelizou foi o Beto. Roberto. Roberto é um evangelista, cara. Aquele cara ali não tem jeito não. Roberto falou, rapaz, muda tudo dentro de você. Eu falei, muda tudo dentro de mim? Ele muda tudo. Tu chega na igreja, tu já vem com vontade de cantar. Pô, dá vontade da gente pregar o dia todo. Eu falei, rapaz, que coisa louca. Já fiquei, né, fica meio assim, né? E aí o Beto foi falando. Aquilo foi... Eu fui para a igreja de curiosidade. Ele falou do evangelho de uma maneira tão empolgante que eu falei, rapaz, isso é mentira, vou lá para ver e para zoar ele aqui na galera, né? Eu fui para a igreja, aí eu fui um dia. Aí o Beto, pô, não entregou a vida para Jesus não? Aí eu falei, pô, não sabia que eu tinha que fazer isso não, cara. Ele, não, quando o pastor fizer o apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus, tu vai lá na frente, pô. Aí eu falei, pô, mas aí eu vou virar crente? Ele vai, pô. Eu falei, não, calma aí, cara, não é assim não. Passou mais um culto, o pastor pregou, fez o apelo, e o Beto falou a mesma coisa. Eu falei, rapaz, vou te falar,
Se esse cara falar a minha vida, eu vou. Se ele falar a minha vida, eu vou. Aí eu estava no culto, aí ele estava assim mesmo. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei. Eu falei, cara, eu já fiquei escaldado, né? Eu falei, pastor Walter, eu fiquei escaldado. Pô, ele pregou sobre isso 1 Samuel. E ele falou assim, Davi era muito burro. Aí o Beto, aí já tá começando a falar de tu. Pô, mas eu já tava quase saindo do culto. Tô rindo, né? Já tá começando a falar de tu. Eu falei, pô. Aí ele falou, ele tinha 2 irmãos. E os irmãos eram militares. Aí o Beto, caraca, é você? Toda hora o Beto me enchendo o saco. Eu falei, pô, cara, deixa eu ouvir, mano. Eram militares. E Deus botou um profeta diante deles. E eles não quiseram ao Senhor. Mas Deus quer chamar esse que é burro. Aí o Beto, caraca, é hoje. Beto, é hoje. Eu falei, que isso, Beto? E aí ele leu 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. E foi uma coisa muito estranha. Realmente foi como o Beto falou. Naquele dia 31 de julho de 1997, eu entreguei minha vida para Jesus e eu falo, realmente, eu sou o burro que Deus escolheu. Mas até burros carregam Cristo, né? A gente vê isso na entrada triunfal em Jerusalém, fica esperto. Quando a gente percebe Deus chamar Tomé, Tomé ele precisava que as pessoas explicassem para ele como é que funcionava. Tomé ele precisava que alguém chegasse para ele e falasse assim, tive uma visão. E Tomé queria saber, como que é esse negócio de ter visão? Como que é? Tu vê o quê? Fica escuro e tu vê o anjo? Não, Deus está me falando sobre a tua vida, mas tu está falando como? No teu ouvido? Tu está escutando ele falar? É o quê? É igual o pica-pau? Tu fica... Tomé era desse tipo de gente. Ah, não, porque Deus está me usando. Cara, como que ele está te usando? Tu é uma marionete? Tomé, ele quer saber essas coisas, como é que funciona. Jesus fala, pô, eu vou para o Pai, vou construir morada. Calma aí, cara. Tu vai agora? Tu vai construir casa no céu? Como que é isso? Não, e vocês vão comigo. É sério, João capítulo 14. Olha só, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse quem, irmãos? Pô, disse Tomé. Senhor, levantou a mão no meio da classe. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Calma aí, cara, isso é muito para minha cabeça, me explica. Você está indo para onde? Qual ônibus que pega? Eu não consigo entender. Só que ele bota geral, né? Pelo visto, nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos sabia nada. Ele fala assim, não, ninguém está entendendo. Tem um aluno, sempre tem um aluno na turma que é assim, eu já dei um... Tá claro, irmãos? Eu falo assim, tá claro, irmãos? Tá claro, professor. Aí tem um assim, a gente não está entendendo nada. Aí o professor fala assim, qual ponto você não entendeu? Desde o início. Pô, por que tu não me parou no início?
né? O professor fica doido. Jesus, a gente não sabe o caminho, não. A gente não sabe o caminho. E aí Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, também conheceríeis meu Pai. De agora em diante o conheceis e o viste. Disse Filipe: olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Porque quando um aluno tira dúvida, todo mundo, né, parece que desperta um exército. Todo mundo quer perguntar. Aí Filipe também, também não sei não. Me mostra o Pai que eu fico tranquilo. Aí Jesus falou: meu Deus, há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. E aí, Jesus descortina a descrença de quem? De Filipe, não a de Tomé. Pode ler todos os textos da Escritura, irmãos. João capítulo 11, por favor. João capítulo 11. Olha o texto. Presta bem atenção na leitura, que ela é simples. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse para os seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesses, para que possais crer. Me alegro por causa de vocês, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Olha aí, quem é que aparece no cenário, irmãos? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer? Ele não entendia, cara. Ele só precisava que alguém chegasse, sentasse do lado dele e falasse assim: olha, a vida de fé ela é assim, cara. Ela funciona dessa maneira. Ele só precisava que alguém chegasse e falasse para ele e explicasse os pormenores. Ele ia ser uma excelente pessoa. Quando, capítulo 16, verso 4, nós já lemos a falta de clareza. A falta de clareza é o não sei muito bem se hoje eu quero isso. É a afirmação de quem ama ao Senhor, mas já está calejado demais na vida de fé. Quando ele fala assim: pô, Senhor, qual o caminho? Para onde vamos? Por que a gente vai assim? É a afirmação: poxa, eu te amo, Jesus, mas estou cansadão disso. Ou o Senhor fala, ou eu não vou. São os calos que são gerados na vida de fé. E isso é terrível. Porque a nossa vida de fé como adoradora, ela nasce limpa. Mas vão acontecendo tantas coisas que a gente começa a ficar, como dizem
como dizem por aí, a gente fica meio escaldado, né? Pô, não, isso é furado, tá maluco. Uma vez o pastor falou para mim, poxa, eu vou te dar uma incumbência. Eu com o coração inocente pra caramba. Ele falou, vou te botar como líder de jovens. O Raposo e a Amanda eram líderes de adolescentes. E aí botaram eu como líder de jovens. Pô, eu fiquei todo bobo. Se eu soubesse... Tinha dito não. Me botou como... Né, Raposo, caraca. Eu falei, caramba, vou liderar os jovens. Pô, só tinha a Paulinha. E os outros 4 que tinham feito um boicote para me tirar. Eu nem tinha entrado. Coitado de mim. A gente fica calejado da vida de fé. E tem hora que a gente precisa que Jesus seja muito claro. Parece que esse Tomé é a vida de fé tão surrada que a gente tem, que a gente precisa que Jesus seja o mais específico possível, senão a gente não vai. Se Jesus não falar uma particularidade, se Jesus não falar uma coisa que, você sabe, só eu sei disso, você não se rende. Ele chega e diz, a gente vai morrer com ele. Ele chama os discípulos, ele fala para os outros apóstolos, cara, vamos lá, vamos morrer com Lázaro também, Ele vai ressuscitar. Vamos lá morrer com Lázaro. Maneiro. Parece a nossa vida de fé, quando a gente canta, te adorarei, não importam as circunstâncias. Que é bonito. A nossa declaração inicial, ela é bonita. Se nós fizéssemos um coro aqui de novo, te louvarei, ia ser lindo. Mas e aí? Quando o pau quebra, é assim? Tomé chegou e falou, vamos morrer com ele. E depois? Continua lendo Romanos. João. Fica todo mundo baqueado, Jesus chama todo mundo de incrédulo. O pastor leu esse texto aqui semana passada. Tem dia que o coração está tão alegre e que as juras de amor são as maiores já pronunciadas. Mas, na verdade, essas juras não mostram quão distante nós estamos. Tomé, ele chega e fala assim, vamos morrer com ele, mas olha, não dava. Tomé precisava que alguém explicasse. Não, ele não está falando disso. João capítulo 20, verso 25, irmãos. Prometo já encerrar. Estavam os 11 discípulos reunidos, tá? E Jesus aparece. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé, ele não tem um amigo que chega para ele e fala assim, Tomé, a gente estava aqui no culto, sentimos a tua falta, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tomé, cara, tu não veio hoje, como é que tá a tua família? Tá tudo tranquilo, cara? Olha, Tomé, Jesus veio aqui e apareceu, mas não fica turbado não. Tu também é um dos 12, certamente ele não vai te deixar só. É mais ou menos quando você, que precisa que Jesus seja claro contigo, está passando o vale da sombra e da morte. E alguém chega para você e fala, rapaz, que bênção foi o culto. Já aconteceu isso contigo? Cara,
caramba, pastor pregou, tinha que ver o pastor pregando sobre Romanos capítulo 15, ele arrebentou, caramba, pô, Maria, pô, glória a Deus, no próximo a gente se vê. Rapaz, eu vi o evangelista Max, meu Deus, ele falou sobre Samaria, maluco, tu não tava, tu perdeu, pô, maior vacilão. Sentimos tua falta, tá tudo bem? Como é que tá a tua família? Tomé, na boa, onde que você tava, cara? Por que tu não tava no culto? Olha, eu estudei um pouco sobre isso, irmãos. Uns dizem que Tomé estava angustiado, uns dizem que Tomé, a expressão dele denota uma depressão leve, outros, uma série de coisas. Mas eu fiz esses questionamentos aqui. Porque pessoas que elas têm uma vida de adoração, que elas desenvolvem uma vida de adoração, primeiro elas nasceram de novo. E essas pessoas, um dia, nutriram experiências profundas com Deus. Tomé nutriu, irmãos, experiências profundas com Deus. Profundas com Jesus. Tomé, vou dar aqui exemplos só para a gente correr. Tomé, ele viu Jesus andar sobre o mar. Ele viu Jesus resgatar Pedro quando ele estava afundando. Tomé foi um dos que distribuiu pães e viu a multiplicação, as duas multiplicações. Tomé foi o que foi enviado e viu Satanás cair como um raio. Tomé, ele teve a ousadia de ter experiências com Deus. A conclusão das experiências com Deus, a revelação de Jesus em Tomé, revela sobre Tomé e não sobre Jesus, o que é diferente da revelação de Pedro sobre Jesus. Tem um trocadilho que quando, vou te usar como exemplo, tá, Padawan? Quando o David fala do Max para mim, eu entendo mais sobre o David do que sobre o Max. Já ouviram esse trocadilho? Né? Quando uma pessoa, se o Júnior fala mal do João para mim, eu vou aprender mais sobre quem é o Júnior do que quem é o João, que ele está falando mal. Né? Tem esse trocadilho. Quando a gente vê Jesus ser revelado em Tomé, essa revelação revela sobre quem é Tomé. Sobre quem é Tomé. E quem é essa pessoa que tem essa revelação, que é esse adorador que passa por dias difíceis, que não quer estar na presença dos discípulos, que é essa pessoa que nasceu da água do Espírito, mas que tem dias de inconstância, que é essa pessoa que precisa que Jesus seja preciso com ele. Quem é esse Tomé? Esse Tomé é uma pessoa que ele tem um senso que foi ensinado lá atrás em Deuteronômio. Eu vou te pedir para abrir no capítulo 6 de Deuteronômio, verso de número 4. A gente vai ler do verso 1 ao 4, tá, irmãos? E pode ficar tranquilo que eu sou um pastor batista. Pretendo acabar às 18 horas. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos e estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que cumpras na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor o teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e aos teus netos e a todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-lo em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra em que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o que, irmãos? Isso aí. É isso que Tomé fala. Tomé, quando encontra o Cristo, ele olha para o Cristo, e esse texto aqui se chama Shema. É um texto do rito judaico que existe até hoje,
em que eles afirmam o senhorio de Deus sobre a sua vida e a dependência desse Deus que é Senhor. Tomé é o único dos apóstolos a fazer essa afirmação. Tomé é o único dos apóstolos a entender que Jesus, na verdade, ele não é só o Filho do Deus vivo, ele é o Deus presente. A revelação chega para Mateus, do Emanuel, mas ela é externada por Tomé. A revelação dessa dependência de Deus, ela chega através de um, mas um põe em prática. E o único dos apóstolos que põe em prática é Tomé. Tomé ele teve experiências profundas com Deus. E essas experiências fazem com que a gente, mesmo nos dias de maior incerteza, de maior dúvida, dias que, como nós já falamos, o pau está quebrando, a gente consiga se manter de pé. A única coisa que vai te fazer manter de pé quando tudo estiver alarmado é essa confiança. É você de verdade, pela prática, entender que Ele é o teu Senhor e que Ele é o teu Deus. Fora disso, é história. Pode ir na irmã que entrega. Teve um dia, nós fazíamos trabalho de seminário na casa de uma irmã que eu chamava o pai dela de Federal, né? Pastor Gesiel. E aí ela falou assim para mim: rapaz, Bruno, eu fui numa revelação, caramba. A irmã entrega o profundo e escondido. Eu falei: é mesmo? Entrega. Bruno, eu levei só uma foto, a irmã entregou tudo. Quando eu saí de lá, teve um vaso que falou assim para mim: rapaz, ela tem boca para tirar e botar câncer. Eu falei: pô! Eu falei: onde é que é isso? Ela me deu o endereço, eu falei: tu vai lá? Eu falei: não, nunca vou passar na porta. Vai que ela bota, né? Falei: pô, eu nunca vou passar perto. Para mim basta uma coisa: Ele é o meu Senhor. Se você entender que de fato Ele é o teu Senhor, se você de fato depender que Ele é o teu Deus, pô, tudo muda. Tudo muda. É muito interessante, porque quando a gente olha para a Escritura e o ensino do Antigo Testamento, ele é um ensino de que a pessoa que é a habitação do Espírito Santo é um ungido, não é? A gente vê Samuel derramar o azeite sobre Davi, ele passa a ser o ungido. E aí essa roda ministerial passa a girar. E essa verdade se repete no Novo Testamento. Aquele que é posse do Espírito Santo passa a ser ungido. Tanto que Tiago diz que nós temos a unção do Santo e ela nos ensina todas as coisas. No Antigo Testamento, uma pessoa era ungido. No Novo Testamento, todas as ovelhas são o ungido, porque elas carregam a unção do Cristo. É muito interessante isso, porque o ungido no Novo Testamento é ovelha, e não uma pessoa. Quando a gente olha esse tipo de unção que está sobre nós, isso é suficiente demais. Deveria ser. Deveria ser para que a nossa vida de adoração nos momentos de maior tribulação, o nosso dobrar os joelhos e chorar, e orar de maneira autêntica fosse válido. O nosso entender a compaixão pelo irmão que senta do nosso lado fosse tão verdadeira quanto as mensagens de coração que a gente bota nos nossos status. O olhar e sentir falta, o real sentido de chamar de irmão, pô. A gente jogava bola na escola Oswaldo da Aranha. Alguém conhece a escola Oswaldo da Aranha? Eu jogava bola no Oswaldo da Aranha. Cara, todo futebol nosso tinha briga, obviamente, né? Eu não era crente naquele tempo. Depois de crente, eu parei de brigar, graças a Deus. Mas tinha uma coisa que sempre acontecia. Quando meu irmão estava perto, eu crescia. É mais velho do que eu, falava: vai me garantir, né? Então não tinha problema, meu irmão estava perto,
Pô, meu irmão tá perto, me garanto. Seria bom se isso fosse assim na igreja, né? Imagina, pô, meu irmão tá perto, me garanto. Ia ser maneirão tu falar isso. Não, meu irmão tá perto, ó, cara. Fala mais nada não. Nossa vida de adoração é muito doida. A experiência tinha que ser suficiente. O nascer de novo tinha que ser tão suficiente, tão vivo como uma vida de adoração. Como verdades que foram impressas no coração. Como uma vida que tudo ficou para trás. O dia a dia com Deus, cada experiência da mais simples à mais complexa, tinha que ser tão suficiente para que a gente conseguisse fazer as citações bíblicas como verdades para o dia. De você falar, de fato, o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Eu estava conversando com o irmão e teve um mês lá na empresa que foi muito ruim a venda. E aí tinha um gerente que toda hora ele me tripudiava, né? Eu sempre fui, os irmãos sabem, eu sou muito quieto, sou muito na minha. Eu chego na empresa, entro, faço o meu e saio. E aí a gente estava almoçando, aí eu tenho um cara lá, o Vitor, ele é muito, muito escandaloso, né? E o Vitor falou assim, olha, o Bruno é pastor, no meio do refeitório. E aí ele deu um maior berrão, tu é pastor? Meu irmão, eu sou muito tranquilo, mas assim, meu carro é álcool. Mas naquele dia parecia que botaram uma aditivada, entendeu? Eu falei, sou, cara, pastor Batista. Ele, mas tu acredita no falar em línguas? Eu falei, sou fruto do Pentecoste, pô. Já fui teológico. Falei, pô, vou atravessar, meu Deus do céu. No meio da... todo mundo olhando. Eu já com o espírito beligerante. Falei, é guerra, hoje é guerra. E aí ele foi... Teve um dia, o salão lá deve ter mais de uns 40 corretores, 50, sei lá. Ele foi pro fundo do salão e falou, ai, pastor, hoje a gente vai vender, hein? Pô, olhei para trás, falei, vambora! E toda vez ele tentava me zoar com isso. Eu falei, rapaz, beleza. Aí teve um lançamento de um produto. E ele me mandou uma mensagem no Facebook, ele falou, pastor, ora por mim porque eu preciso vender. Aí eu respondi, caraca, eu tinha que estar com meu celular aqui, mano. Eu respondi assim, meu irmão, ainda que você não venda, você é mais do que vencedor. Não vai ser a venda de um produto que vai te definir como sucesso ou como fracasso, não. Tu é mais do que vencedor, cara. Mudo, né? Silêncio. No outro dia ele chegou para mim, pô, pastor, obrigado por aquela palavra, cara. Pô, não vendi não, mas a gente é salvo, né, pastor? Eu falei, a gente é salvo. Aí tu já amansa, né? Eu falei, a gente é salvo. Ele, pô, pastor, pô, isso aí. Todo dia que ele chega, cara, pode estar o salão lotado, ele vai lá na minha baia, pô, pastor, Deus abençoe o nosso trabalho, amém? Falei, amém. Tô mentindo? Deus abençoe o nosso trabalho, amém, pastor? Pô, nossa equipe aí, né? Que Deus abençoe. Eu falei, amém, meu irmão. A verdade bíblica tem que ser suficiente para você. Tu é mais do que vencedor? Tu é mais do que vencedor. Ah, cortar a tua luz, tu é mais do que vencedor, não interessa. Tu vai dar teus pulos, vai arrumar dinheiro, vai pagar e vai seguir a tua vida. Tu é mais do que vencedor, pô. Ah, mas, pô, tu não sabe a situação que eu estou passando, você também não sabe a que eu estou passando. Só que a Escritura me ensina que eu sou mais do que vencedor. Independente da circunstância, dizer ou tentar me definir como mais do que vencedor, como fracassado, ou como o que quer que seja, o que a Escritura fala sobre o meu respeito é aquilo que eu acredito que Deus fala sobre o meu respeito. O que a Escritura fala sobre o teu respeito? Tu é um adorador? Tu é um filho de Deus?
Tu é um servo de Deus. Tu nasceu da água do Espírito. Pô, isso tem que ser suficiente. Vou te pedir para abrir no Salmo de número 84. Podemos ficar de pé, por favor. Passei 4 minutos. Não me castigue, raposo. Tô brincando. Pô, botaram o relógio maneirão, né, mano? Eu ficava falando com o Luiz, eu falei, Luiz, não pode dar baixa nesse relógio aqui, esse é o relógio do pastor. A gente fazia de tudo, né? Salmo de número 84, irmãos. Eu vou ler com os irmãos. Eu sou batista. Um dos princípios batistas é que a Bíblia não é de individual interpretação. E eu me alegro muito nisso, porque se fosse assim, não haveria livro nenhum escrito. Mas porque o Espírito, ele fala da maneira que quer, e a gente pode interpretar a Escritura da maneira como o Espírito fala, a gente consegue viver essas coisas. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontra casa, e a andorinha ninho para si sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar, pelo que, irmãos? Pelo vale de Baca. Não sei, mas na minha tradução Thompson, Baca está com um B maiúsculo. Na sua também tá? Ah, beleza. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fonte. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Deus. Ó Senhor dos Exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus atos, do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam em retidão. O Senhor, ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem em quem te confia. Esse salmo é um salmo de peregrinação. Bacã era uma região de Gileade. Essa região de Gileade era uma região que tinha árvores que... Você já machucou a perna e passou aquele produto chamado Gelol? Era esse cheiro que tinha naquele local. E esse local fazia com que todo viajante que estava muito cansado parasse. Por isso que na continuidade do Salmo, ele diz que aqueles que passam pelo Vale de Baca, ou na tradução literal, o Vale de Bacã, eles vão andando de força em força. Eles fazem muita força para passar por esse vale, porque eles querem encontrar com o Senhor em Sião. Esse vale era um vale que parava os viajantes. É um vale que ele é identificado na interpretação dos Salmos como as circunstâncias da vida. Por isso eu li esse Salmo lendo esse texto de Tomé. Porque as circunstâncias da vida fizeram com que Tomé também parasse. E que a adoração dele fosse por algum momento uma adoração frágil. Até ele recobrar o sentido de que Deus era o Senhor dele e que Deus era o Deus da vida dele. Eu queria te convidar a orar. Que você colocasse a mão no seu coração. E é muito simples. Você só vai pedir para o Senhor para você não parar por conta das circunstâncias da tua vida. É muito simples. Só você sabe as circunstâncias da sua vida, eu sei as circunstâncias da minha vida.
Mas você ora isso ao Senhor: Senhor, não permita que eu pare. Não permita que as circunstâncias da minha vida me tirem da tua presença. Se for preciso, se mostra para mim, deixa eu tocar no teu lado, deixa eu tocar nas tuas mãos, mas não deixa eu perder o foco da minha vida de adoração com excelência, não, porque eu sou teu. Faz essa oração. Externa para o Senhor, em verdade, aquilo que te faz parar. Externa para o Senhor que Ele seja preciso com você, que Ele fale coisas da sua particularidade, mas que você não pare por nada. Que esse senso de experiência contínua que você já teve com Deus seja suficiente para você declarar cada dia que Ele é o teu Senhor e o teu Deus. Eu nunca vi Deus multiplicar pão, mas eu já vi Deus dar semente a quem semeia. E isso foi suficiente. Isso foi suficiente. Já tive experiências poderosas com Deus que me dão a garantia de que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A maior delas foi eu ter nascido de novo. Poxa. Eu andar na rua que eu cresci e as pessoas falarem: rapaz, pô, tu nasceu de novo mesmo. Poxa, que alegria, que milagre. Não preciso de mais nada. Não preciso de uma conta recheada. Não preciso de um carro zero. Mas sei que nele eu posso conquistar tudo isso com a força do meu suor. Porque o trabalho das nossas mãos, Ele abençoa. Então faz essa oração. O que te entristece, o que te impede de seguir, o que trava a tua vida de adoração. Não permita que nada disso te impeça de adorar. Que a verdade da Escritura seja suficiente. Que você possa dizer que o Senhor é só o escudo, que o Senhor dá graça e glória, e que Ele não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Olha que coisa linda. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Muitas vezes nós nos deparamos com uma vontade enorme de largar tudo. De fugir da tua presença, de sumir da tua casa, de mudar de estado, de mudar de igreja, de mudar de casa, de largar tudo por aí. Mas um dia a nossa vida, ó Deus, foi colocada na palma da tua mão. E o Senhor disse que o Senhor não perderia nenhuma das ovelhas que te foram confiadas. O Senhor cuida da nossa alma. Tem dias que a gente está em frangalhos, tem dia que a gente não tem vontade nem de vir à igreja, Senhor. Tem dia que a gente não tem vontade nem de voltar para casa, mas nós cremos que o Senhor é só o escudo. O Senhor dá graça e glória. E o Senhor não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Se necessário for, Deus, Senhor, se revela para nós de maneira clara. De maneira clara, para que possamos, ó Deus, Senhor, ter as experiências contigo suficientes para que a nossa fé jamais seja abalada, Senhor. Nós somos os teus servos, Senhor. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós somos os teus filhos, Senhor. Por isso, toma o nosso coração nas tuas mãos. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor, que é tão enganoso, tão perverso. Senhor, que muitas vezes nos direciona. Muitas vezes damos ouvidos ao nosso coração e não ao teu espírito. Mas tem misericórdia de nós nessa noite, nos perdoa. Senhor, e nos ajuda. Cada um dos meus irmãos aqui tem uma causa que é difícil e que eu não sei. Como eu também tenho causas que são difíceis e eles não sabem, mas o Senhor sabe. E por o Senhor saber, nós estamos tranquilos. Porque a Tua palavra diz para nós lançarmos sobre Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, cuida da Tua igreja, cuida das Tuas ovelhas, cuida do Teu aprisco. Porque tudo é por Ti, por meio de Ti e para Ti. Para nós não há glória, para nós não há, Senhor.
Tudo tem que reverberar para o louvor do Teu nome. Por isso, no nome de Jesus, ó Deus, cuida das nossas inquietações. Nós somos assim, nós somos fruto do barro. E dentro de nós carregamos o Teu Espírito, Senhor, mas nós somos, Senhor, essa massa que de vez em quando precisamos que o olheiro molde, que de vez em quando precisamos que o olheiro quebre e faça de novo. Por isso, toma a nossa vida nas Tuas mãos e faz-nos de novo, Senhor. Se necessário for, nos faz de novo. Nos faz de novo. A Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, criou o homem em verdadeira justiça e santidade. Senhor, se nos perdemos no meio do caminho, nos ajuda. Que o sangue de Jesus nos purifique a consciência de toda obra má, como diz na Tua palavra. A Tua palavra é suficiente para a nossa crença, Senhor, para a nossa fé. Por isso, no nome de Jesus, que esses milagres que o Senhor fez, para que no Teu nome a gente creia, e crendo tenhamos vida, Senhor, que a gente possa se apropriar de que o Senhor um dia teve misericórdia e se mostrou a um homem mal compreendido. E ele foi o maior evangelista que nós podemos conhecer na história. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser muita coisa. Nós só queremos a vida que há no Teu nome. Por isso, no nome de Jesus, toma o nosso coração, Senhor. Toma a nossa mente. Que nessa semana, Senhor, possamos desenvolver uma vida de fé, crendo naquilo que a Tua palavra diz sobre nós, de que nós somos os Teus filhos, de que nós somos mais do que vencedores, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida daqueles que são seus, de que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma das Tuas mãos, porque é isso que a Tua palavra diz. Que o Senhor é uma torre forte e que para lá corre o justo e se encontra num bom retiro. Que as Tuas bênçãos, elas nos enriquecem e não acrescentam dores. Senhor, que a Tua palavra seja viva no nosso espírito essa semana. E que as experiências que tivemos contigo, Senhor, nos façam a cada dia andar um pouco mais. Cada dia andar um pouco mais, ó Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas, irmãos. Se você for dizimar e ofertar, você só vem aqui no gasofilaço, tá? Vamos orar.